Um outro dia, estive vendo um vídeo na internet. Uma moça, creio eu que seja pastora de uma igreja evangélica, não sei dizer, mas ela é uma seguidora fiel, conhece as, digamos, regras ou leis da igreja que frequenta. Pois bem, uma pessoa, de acordo com o relato dela, uma mulher mandou um bilhete para ela dizendo que tinha expulsado a filha de 15 anos de casa porque descobriu que a filha é lésbica. Eu não tinha interesse em ver esse vídeo, mas quando ouvi essa colocação, essa explicação, me interessou. A mãe queria saber, fiz correto ou não de ter expulsado minha filha de 15 anos de casa porque ela era lésbica. Me interessou para saber a posição religiosa num caso destes. Uma pessoa tem sua preferência sexual, tem a sua tendência sexual, isso acho que é fora de questão. Cada um tem que ser feliz à sua moda, à sua maneira. Fiquei assistindo o vídeo esperando o que ela fosse dizer, o que ela iria falar da atitude da mãe. Me decepcionei. Sinceramente, me decepcionei. Expulsar uma filha porque é lésbica, ou até pouco tempo expulsar a filha porque ela engravidou, que fosse casar com o pai da criança ou não, não importava para o chefe de família. O chefe de família tinha que expulsar essa filha de casa porque essa filha o desonrou. A filha fez amor, se entregou por amor a uma pessoa que gostava e desonrou o pai, desonrou o nome do pai. Todas essas expulsões de casa eu acho um absurdo. Essa conselheira da internet fez uma crítica, mas eu achei muito suave. Algo assim, não fez o certo, não deveria. Eu acho que isso aí não é um sabão a se passar em alguém que comete um crime contra uma pessoa, contra um seu igual. Um seu igual não, a filha. Expulsar a filha por causa de sua tendência, de sua preferência sexual. Expulsar uma filha que engravidou, sendo solteira. Hoje não ouço muito essas histórias, mas vejo em filmes, vejo em novelas e já soube por meus antepassados, avós, que era verdade. Filha não podia nem perder a virgindade enquanto solteira, porque seria desonrar a família, seria desonrar o pai. Isso me lembra uma passagem bíblica. Jesus estava sentado, desenhando na areia, e vários homens trouxeram uma mulher dizendo que ela havia adulterado, havia pecado. Ele continuou a desenhar, continuou a escrever, brincar na areia. Os homens insistiram: o que o Senhor acha que devemos fazer com ela? Devemos apedrejá-la, como diz a lei? Ou devemos perdoá-la? Exatamente contrário ao que a lei diz. Bom, em parte, esta situação foi uma armadilha para ver se o mestre contradizia, ou seja, se o mestre ia perdoar indo contra a lei vigente naquele momento, ou iria mandar apedrejá-la, indo contra a lei que ele prega do Pai, a lei que ele prega do Criador. Jesus apenas respondeu:
Quem de vocês que nunca cometeu um pecado, que atire a primeira pedra? Todos pensaram, digamos assim, eles eram honestos, pelo menos naquela época eles eram honestos em admitir alguma falha própria. Eles eram honestos, hoje nem tanto, mas naquela época eles eram honestos e abandonaram a pedra. Nenhum atirou a pedra. Quer dizer, todos nós, sem exceção, temos alguma coisa de que nos arrepender. Fizemos alguma coisa errada. Aí vamos voltar às filhas que foram expulsas de casa por vários motivos. O pai que expulsou a filha porque perdeu a virgindade simplesmente, ou engravidou. Esse pai não fez nada errado. Esse pai não fez nada condenável, mas ele está fazendo algo condenável. Está negando socorrer com amor, com carinho, alguém que está passando por uma situação. Ou seja, uma garota, uma mulher solteira que engravida ou simplesmente perdia a virgindade no passado, essa garota poderia ser um momento de muita felicidade para ela, se os pais entendessem, compreendessem, mas se tornou um momento de desespero por ter sido expulsa de casa. Esse pai não cometeu nenhum erro na vida, não cometeu nenhum pecado na vida. Pois bem, ele não cometeu nenhum pecado, mas está cometendo naquele momento. Está cometendo naquele momento de expulsar alguém de casa, de defender o seu orgulho, que é um pecado capital. Está defendendo a sua honra, orgulho, ego. Tudo isso não vale nada. Ou vale muito, dependendo do nosso destino. Como dizem, se o nosso destino é ir para cima ou se o nosso destino é ir para baixo. Isso pesa muito, se vamos assumir mais karmas ou não. Quanto à filha que foi expulsa de casa porque demonstrou sua preferência sexual, eu acho que a mãe está numa igreja que condena esse tipo de atitude, que não aceita que pessoas tenham relações com outras pessoas do mesmo sexo. Eu acho um erro. Nessas igrejas não pertencem a Deus, não vêm do Cristo, porque Ele sempre pregou igualdade entre os homens, sempre pregou amar ao próximo como a si mesmo. Por acaso uma pessoa homossexual não é semelhante a nós? Não é semelhante a nós porque está do lado do demônio. Mas que demônio? A pessoa procura ser feliz daquela maneira que ela se sente bem e é seguidora do demônio. Então eles, os homossexuais, poderiam pensar a mesma coisa de nós. Porque nós abominamos eles poderiam abominar a nós. Porque se nós sentimos prazer que julgamos ser correto praticar intimidades com o sexo oposto, eles também acham correto, acham prazer, acham direito ter intimidades com o sexo idêntico a eles. Então, se nós se nós os maltratamos, eles têm o direito de nos maltratar. E onde fica o somos todos iguais? Esta mulher
Aí fica... Eu critico ela por ser cega demais ao que a igreja fala e não ouvir o seu coração, que com certeza, mãe não abafa sentimentos de filhos. Mãe não abafa sentimentos. Mãe é, acima de tudo, mãe, protetora, amiga, amor incondicional pelos filhos. Quantos presídios? Filhos e filhos e filhos, muitos filhos lá dentro e muitas mães lá fora. Não interessa o que o filho fez, não interessa o monstro que está lá dentro. A mãe não admite que se fale deste filho desta forma que eu me referi agora. Não admite que chame o filho dela lá dentro, com 30, 40 anos de cadeia que vai ter que cumprir, não admite que se chame eles de monstro. Não importa o que o filho fez, a mãe sempre mantém amor pelos filhos. E essa mãe sufocou o amor dela por uma filha em detrimento do quê? Da falsidade de uma igreja que impõe, enquanto a igreja impor determinações e as pessoas acreditarem cegamente no que é imposto, essas igrejas, eu digo todas, não vou dizer evangélicas, digo todas as igrejas, na medida que as igrejas impõem suas regras naqueles que simpatizam com a doutrina, ela continuará forte, poderosa, continuará deteriorando os corações das mães, corações dos pais. Irá continuar deteriorando a espiritualidade das pessoas. Uma igreja é para unir, religar, religião, religare. E está desligando as pessoas da religião, desligando as pessoas da proximidade com Deus, da proximidade com Cristo, da proximidade com o seu íntimo, o seu interior. Essa mãe que expulsou a filha, simplesmente ela foi expulsa de uma salvação. O que eu ia dizer também é que ela hoje, naquele momento, expulsou a filha porque a filha tem tendência homossexual. Porém, como vai ficar essa mãe daqui 5, 6, 7 dias, ou daqui a alguns meses mesmo, quando ela sentir vontade de sair daquela igreja, daquela denominação, daquele segmento religioso mesmo, e ir para outro, ou sair daquele segmento religioso e ficar em casa orando, que muitas vezes é o melhor a se fazer. O que ela vai sentir, o que ela vai fazer com a lembrança de ter expulsado a filha de casa pelo que a filha era? O que vai acontecer com essa mãe? O que vai acontecer? Em minha opinião, eu acho que é um desespero enorme. Mesmo que vá atrás da filha, encontre a filha, saiba onde a filha está, volta para casa, recebe a filha de volta. Nunca vai haver desculpas o suficiente que alivie o seu coração. A filha volta, perdoa a mãe, pode esquecer, continuar a vida normalmente do lado da mãe, mas o coração materno não cura tão facilmente. O coração materno não vai voltar a bater com suavidade, porque relegou um fruto de seu corpo. Acho que uma pessoa, todas devem pensar antes de uma atitude desse tipo, pensar muito mais do que na pessoa que está sendo magoada, mas pensar em como ela vai ficar daqui a algum tempo, como ela vai ficar depois, quando passar aquele desespero da descoberta terrível
Ai, descoberta terrível. Depois daquela descoberta que irá machucá-la intensamente. Como vai ficar depois que essa descoberta for amainada, for acalmada? O que vai sobrar da pessoa? O que vai sobrar desta pessoa que expulsou, maltratou alguém? Porque a religião assim determinou, a doutrina assim exigiu. Religião nenhuma pode exigir nada de ninguém, religião nenhuma pode determinar o que devemos fazer. A religião, a doutrina, o segmento nos coloca, faça isso, faça aquilo. Porém, temos que pensar nas pequenas atitudes mesmo. Temos que pensar, me fará bem fazer isto? Me fará bem não fazer aquilo? Sempre temos que pesar tudo que nos acontece e não enfiar o pé na jaca, que nem essa mulher fez, desgraçar a própria vida, expulsando um fruto de seu ventre. É fruto do seu ventre. É bênção. É uma bênção que saiu de seu corpo e agora ela vai cuspir como se fosse um dente cariado. Devemos pensar muito antes de tomar qualquer atitude absurda deste tipo.